Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus, nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração nessa manhã, que nós possamos crescer em graça e favor diante do Senhor, Pai. E nos ensina, Senhor, a lidarmos com as questões financeiras, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, essa semana nós vimos muitos princípios, a respeito da palavra de Deus. E é impressionante como muitas pessoas, elas têm um entendimento errado na questão do dinheiro. E sabe que a única coisa que se equipara a Deus é mamon. São as riquezas, é um tipo de demônio. Agora veja, tem muitas pessoas que elas acham que se elas ganhassem uma quantidade de dinheiro expressiva, isso iria mudar a vida delas. Essa é uma grande mentira de Mamon. É uma grande mentira do diabo na sua vida. Por quê? Sabe que muitas pessoas têm uma expectativa que minha vida seria diferente se eu ganhasse na Mega Sena. Isso é uma ilusão do mundo. Porque não adianta nada você ganhar uma pequena fortuna se você não tiver sabedoria da parte de Deus para administrar. Então, é impressionante, os dados e a estatística daqueles que ganham grandes valores em loteria, e você vai perceber que no decorrer do tempo, eles voltam a ser mais pobres do que eram, mais endividados do que eram. Então não é uma questão de você ter dinheiro, é uma questão de você ter sabedoria. E tudo que é de Deus começa pequeno, mas prospera. Amém? Então você sabe que a prosperidade que o mundo fala é completamente diferente da prosperidade de Deus. Todas as vezes que nós falamos em prosperidade, as pessoas pensam tão somente em recurso financeiro. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você vê que a prosperidade de Deus, essa é só uma pequena parte. É só uma consequência. A prosperidade verdadeira é quando você prospera dentro do seu casamento, é quando você prospera na relação com seus filhos, é quando você prospera no seu chamado, é quando você entende que você vai crescendo nesse chamado de Deus. Você prospera quando você se aprofunda na palavra de Deus. É quando você prospera em conhecimento da palavra de Deus. Isso é prosperidade, segundo a maneira de Deus. Mas muitas vezes o grande engano é que o diabo lança sobre o povo. É o quê? Achando que o que muda de fato a nossa vida são os recursos financeiros. Mas o que de fato muda as nossas vidas é o Espírito Santo que habita em nós. E quanto mais você se aprofunda em conhecer o Senhor, a profundidade da riqueza de Deus, mais próspero você é. Então, muitas pessoas elas falam, associam que as riquezas desse mundo vai trazer uma alegria. Isso é uma mentira, porque eu conheço inúmeras pessoas que têm muita condição financeira, mas são depressivos, são tristes. Quantos estão compreendendo? Então veja, o dinheiro ele é coisa séria, tanto que na palavra de Deus é abordado muito essa questão do dinheiro. Então isso é algo que realmente é importante, mas não é o principal. Por que é tão abordado? Porque muitos se perdem justamente no dinheiro. Muitos se perdem justamente, colocando as riquezas no lugar de Deus. Tirando Deus do centro e colocando as riquezas no lugar onde Deus deveria estar. Deus tem que estar em primeiro lugar, amém? Aleluia. Então nós vimos que muitas pessoas nessa semana, vimos ali, aprendemos ali com o exemplo de Saul, aprendemos com o exemplo de Abraão, vimos ali também um dos dias abordados foi a questão do bezerro de ouro.
Sabe que muitas pessoas, né, por não esperar, né, o Senhor, começam a construir o seu próprio bezerro de ouro. O que aponta? É quando você, né, começa a tomar o lugar de Deus e fazer no lugar de Deus. Amém? Mas também tivemos bons exemplos, né? Aprendemos com Davi e tantos outros textos que foram abordados nessa semana. Amém? E é tão importante, irmãos, você participar, né, de uma forma efetiva. Eu esqueci de dar um recado aqui, deixa eu avisar os irmãos. O pastor Fernando, nós temos a live todos os dias às 7 horas com o pastor Wilson, né? Então, das 7 às 7h30, ele faz ali as suas lives, não só por conta do jejum, mas todos os dias ele faz essa live. Mas o pastor Fernando, que é o nosso supervisor, ele está fazendo uma oração também, do meio-dia ao meio-dia e meio. Amém? Então vamos ver se a gente dispara ali no grupo, né, para você entrar lá também e participar. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas no dia de hoje, né, um dos temas abordados foi: faltou coisa alguma? Né? Hoje é esse título. Amém? Projeta para mim Lucas 22, capítulo 22, o verso 35. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Disseram, nada disseram eles. Os discípulos disseram, nada faltou. Sabe que muitas vezes, né, muitas pessoas elas perdem o rumo. Na verdade, na forma de como administrar as riquezas que Deus coloca nas nossas mãos. Então, não quer dizer que algumas pessoas falam: ah, pastor, eu até recebo, eu até ganho, mas eu não consigo prosperar. Eu não consigo fazer com que aquilo que eu tenho recebido prospere. Então, tem pessoas que elas pensam assim. Muitas vezes, alguns irmãos chegam desempregados e eles falam: pastor, eu preciso de um emprego. Aí nós oramos, a pessoa arruma um emprego. E aí, quando ela arruma um emprego, o que ela vem? Ela dá um testemunho e fala: glória a Deus, Deus moveu, né? Nossa, eu estou com uma alegria constante. E às vezes está ganhando, né, sei lá, um salário baixo, né? E às vezes um salário mínimo, um pouco mais talvez. Mas alegria ao receber aquela notícia que não tinha nada, e ela começa a receber algo, é uma grande alegria. Qual que é o problema? É a falta de gratidão. Porque essa grande alegria, ela não é perene. É questão de 1 ou 2 meses, aquilo que era motivo de tanta alegria, agora é um motivo de tribulação. Que ela fala: esse salário não dá para nada. Aquilo que era uma alegria, agora falando: eu estou nesse emprego agora aqui, mas eu já vi que aí não vai dar em nada. Ou seja, quando a pessoa pensa assim, ela já está profetizando aquilo que ela vai ter. Quando a pessoa recebe o salário, fala: isso não vai dar em nada. Você fala: mas não é possível. Quantos estão compreendendo? Então veja, tem uma questão da gratidão, né? Então muitas pessoas elas perdem o rumo, né, de como administrar. Sabe, isso não tem a ver com o tamanho daquilo que você recebe. Você pode administrar um salário mínimo, pode administrar uma bicicleta, ou você pode administrar milhões em uma empresa. Você pode perder o rumo da mesma forma, porque tem a ver com os princípios. Fala assim: princípios. Amém? Então não tem a ver com a riqueza. E tem 2 fatores, né, que muitas pessoas perdem o rumo. O primeiro fator é o quê? A falta de revelação do trabalho de Mamom. Sabe que assim como Deus, Ele nos dá os princípios para que nós possamos avançar, prosperar, Mamom, ele sempre pega tudo que Deus faz e distorce. Tudo. Se você vê, né, tudo que Deus faz é bom. O diabo, ele pega aquilo e distorce com uma dúvida, com uma mentira, para que você não conquiste aquilo que de fato Deus tem para você. Então veja,
O sexo é de Deus, sim ou não? Sim. Mas existe uma forma, é debaixo da aliança de Deus, debaixo do casamento. O diabo pega aquilo que Deus fez, que é para ser um desfrute presente, né? Da parte de Deus, e distorce. Pegou o sexo, aquilo que era bom, e agora se transformou em quê? Em prostituição. Então, algo que era para ser um presente, uma direção de Deus. Veja que a primeira coisa que Deus faz, fala, sede fecundos. Deus já mandou o homem, né, ter prazer no seu cônjuge, mas o diabo pega e distorce. Então, em cada quadrante, você vai ver que o diabo ele tem a mesma estratégia. E isso não é diferente com os recursos financeiros. O dinheiro ele é bênção. Quando que o dinheiro é bênção? É quando o dinheiro trabalha para você. É quando o dinheiro, de fato, trabalha para você. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que enterra? Lá fala, olha, se pelo menos você tivesse aplicado esse dinheiro, tinha gerado uns juros. Ou seja, é quando o dinheiro trabalha para você. Então, essa é a maneira que Deus espera que os seus filhos prosperem. Mas, muitas vezes, por não aplicar os princípios, inverte os papéis. São as pessoas que trabalham para o dinheiro. São as pessoas que trabalham para mamão. Porque não tem revelação que ele vai operando na sua vida. E ele vai te aprisionando. Ele coloca uma mentalidade em você. E você acha que para você ser alguma coisa, você precisa ter alguma coisa. O que é isso? Isso é o mundo que diz. Isso é o mundo. Às vezes nós vemos alguns jovens e falamos, pastor, até gosto. Uma vez eu estava conversando com o irmão, com uma irmã, na verdade, e ela falou, eu até gosto do irmão, mas assim, falta alguma coisa. Eu falei, falta o quê? Amor? Eu falei, não, eu gosto dele. Mas assim, eu olho assim e falta, eu vejo assim que ele não tem muita prosperidade. É verdade. Mas você não acha que ele é um homem de Deus? Eu falei, não, tenho certeza. Pois é. Essa é um tipo de avaliação. Eu falei, mas ele é novo. Ele vai crescer, ele vai prosperar. Daqui a pouco você vai ver, ele vai começar a deslanchar. Mas eu já queria algo pronto. Pois é. Eu fiquei pensando. Realmente, aquele homem é homem de Deus, essa mulher não é para ele. Eu não falei isso para ela, mas eu pensei. Porque você sabe que a mulher, ela... Não vou entrar nesse assunto, não, porque não está no livro. Não está no livro, depois eu vou arrumar um problema aqui. Mas a mulher é um grande suporte. A mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Aquela mulher era uma tola. Ou melhor, aquela jovenzinha. Ela era uma tola. Porque ela estava avaliando por aquilo que o mundo oferece. Mas a forma de Deus, tudo que Deus faz começa pequeno, mas cresce. Sabe, eu conheço cada pessoas que casaram porque de fato estavam apaixonados e de fato tinham um propósito em comum. E o fato deles estarem alinhados com a vontade de Deus, a prosperidade é só uma consequência. Quando você se une para buscar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Quantos dizem amém por isso? Então veja, o primeiro fator é a falta de revelação. Então Mamon ele sempre vai trabalhar na minha e na sua vida, constantemente. Isso não quer dizer que o dia que você se posiciona, ele para de trabalhar. Não, ele vai trabalhar constantemente. Para que você não seja um dizimista, para que você não seja um ofertante, para que você não invista nas crianças, para que você não invista na vida de um necessitado. Ele vai trabalhar constantemente. Né? E aí, entra no segundo fator, que é a preocupação de faltar alguma necessidade para você ou para um ente querido seu. Então, muitas pessoas, pela preocupação de faltar alguma coisa, eles simplesmente retêm aquilo que é para o reino de Deus. Eles retêm. Então, veja, Mamon ele vai sempre pegar carona nas preocupações. Sabe, quando você fica preocupado, olha, será que vai dar para pagar as contas? Será que não vai dar? Essa é uma carona que Mamon ele pega, entra na sua mente, falando, olha, se você
dedicar parte das suas riquezas, né, nessa edificação, vai faltar. E aí você vive uma vida faltando. E você fala, olha, tá vendo? É isso mesmo. É isso mesmo. Então veja, às vezes quando você ouve alguma coisa, eu conheço pessoas que elas prosperam durante um tempo, mas em algum momento, porque o Mamon ele continua trabalhando constantemente, em algum momento as pessoas elas deixam de prosperar. Vocês já ouviram a história do vendedor de cachorro-quente, sim ou não? Eu já contei isso daqui alguns anos atrás, hein? É o pessoal da noite, então, né? Mas diz que certa vez havia um senhor, ele tinha um trailer e vendia cachorro-quente no interior. Aliás, é fantástico esse carrinho do interior, né? Eu adoro ir para o interior e comer aqueles lanches do interior. São os melhores. E ele vendia, né? Muito simples, mas com aquele trailer, vendendo ali o seu cachorro-quente. Ele criou os 3 filhos, um se tornou médico, né? O outro engenheiro e um se tornou economista. Né? Com dinheiro daquilo lá, ele comprou sua casa própria, tinha o seu rancho e tudo mais. Mas um dos seus filhos, que se tornou economista, chegou para ele um dia e falou, pai, é o seguinte, você sabe que agora eu sou economista e o país está em crise e você precisa se ajustar a essa crise. E aí ele virou para o pai e falou assim, olha pai, é o seguinte, você precisa mudar, reduzir o custo do seu lanche. Então, compra uma salsicha mais barata. Troca a salsicha. Ele foi lá e trocou. Passado mais alguns dias, falou, pai, a crise continua. É melhor você trocar o pão. Coloca um pão um pouco mais em conta. E à medida que ele foi fazendo isso, né, o trailer dele vivia lotado. Tinha fila de espera para o lanche dele. Mas aí onde ele trocou a salsicha, ouviu o filho do economista, trocou a salsicha, a fila foi diminuindo. Daí ele trocou o pão, a fila foi diminuindo. Aí ele trocou os ingredientes, a fila foi diminuindo. Chegou um dia, ele chegou para trabalhar, não tinha ninguém para comprar o lanche. Aí nesse dia ele virou e falou assim, meu filho tinha razão, a crise chegou. Então veja, qual que é a moral da história? Quando você fica ouvindo a Mamon, a crise chega e você fala, é isso mesmo. Quantos compreenderam essa analogia dessa história? Sabe, é tão importante. Pastor, está no livro? Não, esse é o plus, amém? Então veja, é tão importante você ter essa ciência de que Mamon ele sempre vai trabalhar constantemente. Né? Nessa história, nessa ilustração, ele prosperou durante muito tempo, mas o dia que ele ouviu algo, a coisa degringolou, arruinou. Então o trabalho de Mamon é constante na minha e na sua vida. E às vezes quando nós damos ouvidos, nos momentos de pressões, de crise, nesses momentos são os testes para mim e para você. Nesses momentos são testes daquilo que verdadeiramente nós somos checados diante do Senhor. Amém? Então veja, Mamon ele não para com os argumentos, irmãos. Constantemente ele vai trabalhar. Quer ver um recurso que às vezes ele trabalha? Fala, mas essa igreja já é tão próspera, já tantos irmãos já contribuem, né? A minha contribuição vai ser só uma gota no meio do oceano. Não vai fazer diferença. Mas veja, para Deus não tem a ver a quantidade. Tem a ver o princípio. São coisas distintas. Deus ele não está preocupado com o volume de dinheiro que você está dando. Muito pelo contrário. Ele quer saber se você faz parte, se você entendeu. Amém? Então veja, mas muitas vezes as pessoas não contribuem porque, na verdade, elas não estão preocupadas com a edificação, né, do reino de Deus. Elas estão mais preocupadas na construção do seu bezerro de ouro. Estão mais preocupados naquilo que eles estão preocupados em edificar para si mesmos. Amém? Então veja,
não é uma questão de valor. Deus ele não fica vendo a questão de valor. Ainda que Jesus diz que certa vez ele ficou na beira do gasofilácio. E ele estava vendo de fato. Mas ele é Deus, ele é que vê o som dos corações, amém? Então veja, o que ele estava vendo ali falando? Muitos ali, eles se achavam demais, porque eles davam grandes quantias, grandes objetos de ouro e tudo mais. Mas chegou uma viúva pobre, e ela deu uma oferta, que aparentemente aos olhos dos demais, não tinha muita expressão. Eram apenas 2 moedas. Vamos ler esse texto lá em Lucas 21, de 1 ao verso 4. Lucas 21, de 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Sabe, queridos, alguns falam, pastor, mas era só 2 moedas, isso não ia mudar muito a vida dela. Sabe, alguém que pensa assim nunca teve apenas 2 moedas, nunca passou de fato por uma dificuldade. Você sabe que os 2 extremos nós somos checados. Uma é quando você tem muito pouco. Você fala, mas isso daqui é muito pouco, isso daqui eu vou comprar 1 quilo de carne. Né? E o outro extremo é quando você ganha muito. Aí você fala, não, mas aqui é muito. Eu não vou dar, assim, de tudo que eu ganho, não. Vou separar uma partezinha e vou dar dessa partezinha. Então veja que, na verdade, nós somos checados verdadeiramente, são nos 2 extremos. Em algum momento, preste atenção, em algum momento você vai ser checado nos extremos. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, em algum momento vai ser checado nessa questão financeira. Por quê? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, quando você está preocupado, e essa é uma forma, você fala, mas se eu der de tudo que eu ganho aqui, vai faltar. Mas quando você está ganhando muito também, aí você fala, não, mas aqui é muito. Aqui é demais. Né? Eu me lembro uma prima minha, o marido dela se converteu, ela não. E ele começou a ir na igreja, e ela acompanhava. E, de uma forma inexplicável, ele se converteu de fato, se tornou um dizimista e tudo mais. Eu nem era convertido na época, eu era pequeno, mas essa história me marcou. Por quê? Porque eu também era contra dízimo, e quando ela falou, eu era contra a igreja, na verdade, né? E quando ela falou aquilo, eu falei, ela tem razão. E esse meu primo, ele prosperou muito. Mas muito mesmo. E eu lembro que na época, ela falou assim, você acha que agora? Não, eu já falei para ele, essa igreja está destruindo ele. Porque agora ele está dizimando R$500. E R$500 na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu falei assim, eu fiquei ouvindo aquela história, ela estava contando para minha mãe. E eu estava sentado na mesa ali ouvindo. Mas você vê, aquilo entrou. E eu pensei assim, é muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro. Agora veja, ela não conseguia enxergar que o fato dele ser tornado dizimista e honrar o Senhor é que estava levando ele a ter essa prosperidade. E ele estava fiel num teste lá no topo. Como estão compreendendo? Então veja, sabe que, por isso que eu falo que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então veja, quando você lê esse texto aqui da viúva, que ela estava dando só 2 moedinhas, você vê
claramente, né, deixa explícito que o tesouro dela era o Senhor. Claramente. E onde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Então veja que o melhor investimento está relacionado nessa edificação da obra de Deus. Projeta para mim Mateus 6, do verso 19 ao 21. Olha o que diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Então veja, é onde vai estar o seu coração. E fica claro nesse texto, né, nessa expressão dessa viúva, onde estava o coração dela. Amém? Então veja, isso não quer dizer, irmãos, que algumas pessoas elas interpretam errado. Isso não quer dizer que você pode comprar algo eterno com dinheiro. Isso é uma mentira. Eu já vi alguns pastores dizendo isso. Que para você ter eternidade, você precisa contribuir. Isso não é verdade. Salvação não tem nada a ver com quanto você dá. Quantos estão compreendendo? A salvação é de graça. É de graça. Então não tem a ver o quanto você dá, o quanto você oferta. A salvação é uma questão de fé, não o quanto que você dá, o quanto você contribui ou não. Mas uma coisa é fato. De fato, os recursos demonstram onde está o seu coração. Né? E veja, a nossa vida, ela é vivida por fé. Fala assim, a minha vida é vivida por fé. Então veja, sabe, eu e você precisamos aprender a depender de Deus. Sabe, nós talvez fomos ensinados, doutrinados, o mundo tenta nos doutrinar, a nós dependemos de nós mesmos. Sabe, às vezes eu fico vendo alguns trechos de alguns coachings e eu fico pensando, como é que um cristão acha isso o máximo? Porque muitas vezes eles falam ao contrário do que a palavra de Deus diz. Completamente ao contrário. E muitas pessoas perdem o rumo por não conhecer a palavra de Deus. E acham que aquilo é uma verdade que de fato vai transformar a vida deles. Então, muitas vezes o diabo usa palavras do mundo, estratégias do mundo, para tentar fazer com que o povo de Deus perca o seu rumo. Então veja, a minha e a sua vida, ela tem que ser conduzida e vivida por fé. Fala para pessoas, aprenda a depender de Deus. Então veja, a vida cristã é maravilhosa, amém? E certa vez Jesus estava lá com os seus discípulos e às vezes nós vamos fazer algum evento, alguma coisa. Sabe que quando nós viemos aqui para esse prédio, né, era um momento que a igreja, né, o país estava passando uma grande dificuldade econômica, e eu lembro que eu fui conversar com o pastor Wilson, e ele falou, Sérgio, nós não temos dinheiro. E aí eu fiquei assim, né, o que eu faço agora? Eu recuo ou dou um passo de fé? E eu dei a resposta para ele, falou, pastor, eu não estou pedindo dinheiro. Eu só estou pedindo autorização para a gente alugar um prédio maior, porque nós vamos crescer. Ele falou, amém. Essa é a resposta certa. Quantos estão compreendendo? Então veja. Foi um tempo fácil? Lógico que não. Foi um tempo de eu dobrar o joelho e falar, Senhor, como vai ser? Eu nunca fiquei chorando aqui para os irmãos. Você nunca me viu falando, não, nós temos que pagar isso, temos que pagar. Nunca me viu. Posso afirmar. Por quê? Porque eu não dependo dos irmãos, nós dependemos do Senhor. O Senhor é que vai enviar os recursos. Como estão compreendendo? Isso não quer dizer que vai ter momentos de deserto. Isso não quer dizer que não vai ter momentos em que... E eu vou te dizer uma coisa, o deserto é bênção. Porque quando você sai do deserto, a sua fé sai consolidada.
Quantos estão compreendendo? Então veja, aí olha só, todo mundo queria andar com Jesus, todo mundo queria ser discípulo de Jesus, mas aí Jesus pega junto os discípulos e fala assim, olha, agora é o seguinte, vocês vão, mas vocês não vão levar nada. Vamos ler isso daí na palavra de Deus. Projeta para mim Marcos capítulo 6, do verso 7 ao 9. Marcos capítulo 6, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, volta aí, no 7. Olha que ele foi esse. Ele deu autoridade. Ele não deu dinheiro. Ele deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estava cheio de endemoniado lá. Ele deu autoridade para os discípulos. Amém? Avança. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Sabe, nesse momento eu fico pensando na cara dos discípulos. Eu fico pensando como é que foi. Porque falaram, está muito bom andar com Jesus, mas opa, como assim agora nós não vamos ter recursos para fazer a obra de Deus? Como assim agora nós não temos dinheiro para experimentar o mover de Deus? Por quê? Porque muitas vezes o mundo, eles acham que para experimentar verdadeiramente o mover de Deus, precisa de recursos naturais. Eles pensam que para uma igreja prosperar, precisa ter. Mas muitas vezes começa sem. Tudo que é de Deus é pequeno, mas cresce. E eu fico pensando aqui a cara de Judas. Como foi a cara de Judas? Judas era alguém, era o tesoureiro ali. Falou, não, mas pera lá, nós precisamos. A Bíblia não aborda qual foi a cara ou qual foi a disposição, né, desses homens de Deus a receber essa notícia. Né? Mas ela aborda a volta. Por quê? Quando eles voltaram, eles estavam completamente embasbacados com tudo que tinha sido operado através da vida deles, do poder, né, eles, né, expulsando demônios e tantas outras coisas que aconteceram ali. Então veja, a coisa mais importante na minha e na sua vida tem a ver o quê? Com a eternidade. A eternidade é mais importante. Amém? Projeta para mim Lucas 10, do 17 ao 20. Lucas 10, do 17 ao 20. Então regressaram os 70, possuídos do quê? De alegria. Agora eu te pergunto, quando eles estavam saindo sem dinheiro, a Bíblia relata a alegria deles, sim ou não? Não, não relata. Não relata. Ó, a Sônia está online, hein? Aleluia. Então veja, a Bíblia não relata a alegria deles. Muito pelo contrário, eu penso que eles ficaram muito cabisbaixo, mas ela relata a volta. Eles estavam o quê? Possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios, né, se submeteram pelo teu nome. Mas ele lhes disse, aí Jesus dizendo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí de vós, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha só o que ele diz aqui. Sabe, ele diz algo aqui muito importante. Muito importante. Então eles estavam alegres por quê? Porque eles foram revestidos de autoridade. Jesus deu autoridade para eles, e eles estavam alegres porque ele viu os demônios saindo e tudo mais. Eles viram o poder de Deus operando. Eles não estavam mais preocupados com a questão financeira. Por quê? Porque eles entenderam que a coisa mais importante era esse mover do poder de Deus. E isso trouxe uma alegria para a vida deles. Muitas pessoas associam que a alegria tem a ver com a questão financeira.
Mas a verdadeira alegria é quando você está no propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso te dá uma alegria que dinheiro nenhum pode comprar. E aí você vê claramente que Jesus, ele está falando, olha, a coisa mais importante não é que vocês expulsaram os demônios, é que vocês entenderam o propósito de Deus. Agora o nome de vocês vão estar arrolado nos céus. Isso é algo tremendo. Isso é o que verdadeiramente traz uma alegria no nosso interior. Isso é o que verdadeiramente nos preenche. Essa vida cristã é o propósito de Deus. É quando você entende que a coisa mais importante tem a ver com a vida eterna. Não é no dia que nós vivemos nesse tempo. Aqui é só um tempo de formação, para nós vivermos toda a eternidade. É como a mulher grávida. Aquele bebê que foi gerado ali dentro, que está desenvolvendo, está crescendo dentro do ventre materno, acredite, aquele bebê, ele não foi feito para viver toda a vida dentro do ventre. Ele está só sendo formado para viver fora do ventre. Assim somos nós. Nós estamos aqui num grande ventre celestial, sendo formado Cristo, para que nós possamos viver, não nesse mundo, mas a eternidade afora. Quando você compreende isso, você fala, eu quero ser formado Cristo. Sabe, bebês que têm uma certa deformidade, têm uma certa dificuldade. Sabe, eu quero viver eternidade plena com o Senhor. Quantos querem dar um glória a Deus aí? Então veja, Jesus mandou assim dinheiro, eles voltaram deslumbrados. Passado um tempo, Jesus pergunta para eles, né? Ele faz a pergunta lá do texto inicial. Eu não anotei aqui, mas ele faz a pergunta. E ele falou o quê? Projeta Lucas 22, 35 de novo. Então, passado um tempo que eles voltaram, Jesus está ali com os discípulos e ele faz a mesma pergunta. A seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? O que eles respondem? Nada, disseram eles. Ou seja, Jesus estava o quê? Firmando a fé deles, que a fé deles não tinham que estar arraigadas nas coisas materiais desse mundo. Isso não quer dizer que eles já tinham recursos agora, eles tinham até tesoureiro. Mas ele estava ensinando um princípio, que a minha e a sua fé tem que estar alicerçada no reino de Deus. É viver na dependência de Deus. E essas demais coisas, elas são acrescentadas. Sabe, para que essa restituição financeira aconteça na sua vida, primeiro você precisa estar firmado em Cristo, sabendo que Ele é que provém tudo. Tudo que você tem, vem dEle. Muitas pessoas, elas perdem rumo porque acham que os recursos é através das habilidades, dos cursos que você fez, da empresa que você tem, do CNPJ que te prospera. Não, você só tem isso porque Ele te deu e você precisa reconhecer isso. A palavra de Deus diz que nós não temos nada se do céu não nos for dado. Não temos absolutamente nada. E o grande problema é que quando você acha que tudo que você tem é porque você é bom. Na verdade, Cristo é bom, amém? Então veja. Então, a fé, nós precisamos aprender a viver nessa fé, nessa dependência. Porque quando Jesus, ou melhor, quando Deus liberta o povo de Israel, ele envia Moisés, que significa libertador, ele liberta ali o povo que vivia como escravo, abre o mar vermelho, eles chegam no deserto. Mas olha só que interessante, eles viviam como escravo, mas antes, Deus prospera eles. Deus prospera eles. Então o faraó dá ali um monte de recursos financeiros para ele e eles saem ricos, literalmente. Mas veja, aquela riqueza material não serviu de nada no deserto. Porque no deserto não se compra nada.
não se compra semente para plantar, ainda que tivesse semente, e ainda que eles plantassem essas sementes, eles não iriam colher nada. Quantos estão compreendendo? Então veja, o que Deus queria ensinar para aquele povo que tinha a mentalidade de escravo? Sabe, quando o povo tem mentalidade de escravo, eles acham que os recursos vão mudar a sua vida. Não vão. E era exatamente isso que Deus queria ensinar para aquele povo. Queria ensinar a depender de Deus. Todo aquele recurso que eles tinham não servia para nada agora. Não tinha como eles ir na loja, não tinha como as irmãs ir comprar as blusinhas. Não tinha. Não tinha com as irmãs que são centopeia comprarem 24 pares de sapato e usar só 2. Não tinha como. Então veja, não tinha, porque eles tinham recursos, mas não tinham com que gastar, porque Deus queria ensinar o princípio deles dependerem de Deus. Passaram ali 40 anos no deserto. 40 anos significa um ciclo completo. Um ciclo completo. Para quê? Para eles renovarem a sua mentalidade. E aqueles que não renovaram, morreram no deserto. Mas aqueles que renovaram a sua mente, esses conquistaram o propósito de Deus. Esses entraram em Canaã e esses desfrutaram daquilo que verdadeiramente Deus tinha, que eram as promessas. Amém? Então veja. Sabe que as riquezas atuais, sabe, o pastor Wilson no livro, ele usou uma analogia, né, que tem tudo a ver com as riquezas do presente. E ele fala que as riquezas do presente é como se fosse um baiacu. Quantos aqui sabem o que é um baiacu? Olha aí, baiacu é um peixe. Eu nunca comi baiacu. Porque eu lembro que uma vez eu pesquei um baiacu, lá na plataforma de Bertioga. E a hora que eu peguei o peixe, subi, ele até inflou. Fiquei com medo. Era moleque, pequenininho. E aí falou, é um baiacu, tal, não sei o quê. E eu lembro que um pescador falou assim, esse peixe não pode comer. Né? Aí meu pai perguntou, por que não? A gente pescava os peixinhos, meu pai fazia. Ele falou assim, esse peixe tem um veneno. E se você comer esse veneno, você vai morrer. Nós devolvemos rapidamente, né? Então veja. Mas se você pegar um especialista que conhece do baiacu e remover a toxina, remover aquela parte que de fato prejudica, dizem que é uma carne extremamente saborosa. Extremamente degustativa, que vai te deixar saudade em comer mais. Então veja, qual que é a grande questão? Né? O baiacu é mais ou menos que nem o dinheiro. Se você não souber manusear os recursos que Deus te dá, ele pode se tornar uma toxina na sua vida. Se você não tiver os princípios da palavra de Deus para manusear, isso pode se tornar uma toxina. Pastor, como assim? Prosperidade é bênção. Depende. Depende. E aqui eu vou dizer algo. Tem muita gente que, se prosperar, destrói o casamento. Tem muita gente que se prospera, fala, pastor, eu vou dizer algo aqui. Tem gente que não trai o cônjuge porque falta recurso financeiro. Se tivesse recurso financeiro, traía. Porque até para trair tem que ter um recurso financeiro. Fala, pastor, que é isso? Então você só vai saber quando você de fato experimentar. Fala, não, eu jamais faria isso. Pois é, Judas também não... Pedro disse que não negaria Jesus, mas diante da pressão negou. Então veja,
às vezes, irmãos, não quer dizer que Deus não quer te prosperar. Ele só está esperando você ter maturidade para administrar tudo aquilo que Deus te colocar nas suas mãos. Só está aguardando isso. Porque às vezes o recurso pode ser uma grande toxina que vai matar você. Vamos compreender essa analogia? Amém? Então veja. Agora, um grande exemplo de alguém que não foi contaminado. Queria chamar a equipe de louvor já aqui. Sabe, um grande exemplo, irmãos, de alguém que não foi contaminado é Jesus. Jesus se fez homem como eu e você, passou pelas mesmas tribulações, os mesmos testes, mas ele foi aprovado. Por quê? Porque ele não foi contaminado com as riquezas desse mundo. Não foi. Olha o que Paulo diz a respeito de Jesus. Projeta para mim, Romanos 11, do verso 33 ao verso 36. Olha o que diz. Tem até um louvor, né? Essa passagem. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe, queridos, nesses dias, nós temos sido abastecidos de princípios da palavra de Deus, para que eu e você possamos alinhar o coração, alinharmos a forma de vivermos a nossa vida cristã. Sabe, uma das coisas que a Bíblia equivale a Deus são as riquezas. Sabe, mas a forma de nós expressarmos aonde está o nosso coração tem a ver com o quê? Tem a ver com os princípios da palavra de Deus. Muitas pessoas não dizimam, não ofertam, porque elas, sem perceber, né? Eu não acho que é algo proposital, mas sem perceber, elas recebem mentiras na sua mente e acabam não aplicando os princípios da palavra de Deus. Mas eu creio que esses são os dias, esses 21 dias, né, que nós estamos fazendo esse jejum. Esses 21 dias são para que as nossas mentes sejam completamente renovadas. E mais do que isso, sabe que quando nós temos a revelação da parte de Deus, isso muda as nossas vidas. Sabe, uma das coisas que eu sempre fico observando é pós as nossas conferências. Quando nós fazemos as nossas conferências, sempre tem uns irmãos que falam assim: pastor, essa palavra do pastor Aloysio, essa palavra do pastor Wilson foi tremenda. Pastor, da onde eles extraíram tantas riquezas? Eu falo da própria palavra. E eles falam assim: que revelação! E eu te pergunto, o que verdadeiramente é a revelação? Porque quando alguém ouve uma palavra e elas falam: nossa, que revelação! Mas se uma revelação não vier acompanhada de renovação de mente, e por consequência, uma nova postura, uma nova atitude, isso não foi revelação. Isso foi apenas um conhecimento natural. Foi um conhecimento natural. Foi a palavra logos. Você aprendeu. Mas primeiro você tem a palavra logos. E aí vem a palavra rema, que é revelação. Aí verdadeiramente
você é transformado. Verdadeiramente você compreende. E aí você não se preocupa mais se vai faltar ou não. Você entendeu que você só tem prosperado, você só tem recebido, porque Ele é que abriu as conexões necessárias para que você pudesse prosperar. Ele tem te capacitado. E às vezes eu vejo irmãos tão fiéis que nem estudaram, que não se estão alicerçados em diplomas, mas estão alicerçados nos princípios. E só por conta disso prosperam. Só por conta disso. Onde eles colocam a planta dos pés, o Senhor dá por herança. Onde coloca as suas mãos, eles prosperam. Isso não quer dizer que não passam tribulações, mas isso quer dizer que eles vencem as tribulações. Um tempo de deserto, mas no final eles conquistam as promessas de Deus, porque no tempo de deserto eles foram fiéis. No tempo de deserto eles decidiram crer no Senhor. Crer no Senhor. Sabe que no deserto o Senhor envia os espias. E os 12, envia os 12. Dos 12, eles voltam relatando e falam: olha, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Vírgula. Mas é terra de gigantes. Está os heteus, os jebureus, os amorreus, os gigantes, os filhos de Anak. E aos nossos olhos nós éramos como gafanhoto. Mas Josué e Caleb se posicionam e falam: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Sabe o que esse certamente prevaleceremos? É fé. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Eu não vou andar segundo as minhas vistas, eu dependo do Senhor, eu decido confiar no Senhor. Esse é um estilo de vida de fé. Alguém que não anda por vista, não anda por aquilo que está vendo, mas anda por aquilo que crê. Sabe, quando você crê no Senhor e você decide servi-lo com tudo que tem e com tudo que é, o seu coração agora está na obra. Sabe, se Deus prosperar ou não prosperar, isso não muda a sua vida. Porque para servir ao Deus, não tem a ver o quanto você tem de recurso, mas tem a ver o quanto o teu coração está voltado para o Senhor. Sabe, nós teremos muita surpresa na volta do Senhor Jesus, ou se quando nós partimos. Espero que Ele volte antes. Mas nós teremos muitas surpresas. Às vezes aqueles irmãos que você achava que não tinha muita expressão. Mas Deus não está vendo a expressão do homem. Deus está vendo o coração. Sabe, quando você entende isso e você coloca a sua vida nisso, não tem a ver só com os recursos financeiros. Sabe, eu decidi, juntamente com a minha esposa e com os meus filhos, servir ao Senhor com tudo que temos e tudo que somos. Não tem só a ver com a questão financeira, tem a ver com a sua vida. Servir ao Senhor com alegria em todo e qualquer momento. Pastor, como você consegue isso? Estudando a palavra de Deus, aprendendo com as experiências do apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que no decorrer desses anos nós não passamos dificuldades, inclusive financeira. Mas quando eu li o texto da palavra de Deus e vi o apóstolo Paulo falando: olha, eu já aprendi a viver na escassez, mas também aprendi a viver na fartura. E isso não muda nada.
Eu quero viver para o Senhor. Não somente eu. Mas o meu papel como homem é conduzir a minha esposa, os meus filhos, com tudo que nós temos e somos, como família, com os nossos recursos, viver para o Senhor. E são escolhas. São escolhas que nós fazemos. Sabe, isso demonstra aquilo que de fato é importante. E às vezes nós vamos ter que fazer até renúncias. Até renúncias. Mas vale a pena. Eu vejo nesses anos quem fez mais renúncia foi minha esposa. Eu me lembro que a Manuela era bebê e minha esposa, ela tinha um consultório na época, do lado do Shopping Metrô Santa Cruz. E certa vez eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu tô vendo a sua secretária andando com esse Moisés, com a nossa filha para cima e para baixo. E eu acho que a coisa mais importante nesse tempo não tem a ver com ganhar dinheiro. Acho que a coisa mais importante agora é você separar um tempo para a nossa filha. Eu trabalho uma vez por semana. Você não perder a mão e vamos investir naquilo que de fato é importante para Deus, que tem a ver com as vidas. Você acha que ela olhou para mim sorridente? Acho que ela ficou pensando: eu me matei para estudar, porque meu pai não tinha condição de pagar a faculdade. Entrei na Unesp e agora o meu marido vem falar para eu abrir mão de tudo. E ela me fez um questionamento. Porque ela sabia que parte da receita dela era importante para o bom andamento das finanças. E eu disse para ela o seguinte: ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: e você acha que você vai dar conta de pagar você vai conseguir pagar todas as contas? Foi uma boa pergunta. Mas naquele momento eu dei uma boa resposta. Eu não dou conta, mas o Senhor proverá. Quantos estão compreendendo? Depois que os nossos filhos cresceram, falei: agora é o tempo de você realizar o seu sonho, porque os nossos sonhos principais, que tem a ver com o propósito de Deus, já cresceram. Quantos estão compreendendo? Sabe, eu não sei onde está o seu coração, mas uma coisa eu posso te afirmar, porque a palavra de Deus afirma: aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Sabe, nós temos muitos irmãos fiéis nos seus dízimos, mas você sabe que nós temos pouco ofertantes. Oferta é algo que expressa o nosso coração. Pastor, eu ainda não sou dizimista. Ore ao Senhor. Sabe, eu deixei os visitantes, nos perdoem, nós não costumamos falar a respeito de finanças, mas faz parte nessas 3 semanas alguns princípios. Eu queria te dar a oportunidade agora de você trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E eu vou fazer algo diferente. Eu sei que muitos irmãos já durante a semana enviam o seu Pix, e glória a Deus por isso, mas eu queria que você viesse aqui à frente. Você que é um dizimista, você que é um ofertante, não costumo fazer isso, mas se você porventura não mandou, não vai trazer agora, mas você é um dizimista, ofertante, vem aqui à frente, eu quero orar por você, amém? Vamos ficar de pé, enquanto nós tocamos um louvor. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, amém? Pode trazer os seus dízimos, colocarem aqui. Aleluia.
Otávio. Oh, aleluia. Sabe, queridos, esses são os dias, são dias de oportunidade, de você alinhar o seu coração, de você renovar a sua mente com os princípios, mas sempre sabendo que não são os recursos não podem comprar nada para a sua eternidade, nada. Mas os princípios fazem com que você experimente algo para esse tempo presente. Faz com que o Senhor abra as janelas do céu para que bênçãos sem medidas. Sabe que nesses dias, muitos irmãos já têm experimentado de algumas restaurações. Muitas pessoas falam, pastor, eu fiquei olhando esses dias, passei na oficina do irmão, eu falei, nossa, a rua tinha carro para dentro, carro para fora, não tinha onde colocar o meu. E eu fiquei olhando, pensando, glória a Deus, esse é um bom problema. Quando Deus manda além da conta, sem fazer esforço, simplesmente Deus vai mandando. O que é isso? Isso é quando a palavra de Deus começa a se cumprir na sua vida. A palavra de Deus diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. As bênçãos vão correr. Fala, pastor, eu não estou experimentando isso ainda. Calma. Talvez você não esteja no tempo de deserto, mas seja fiel. E quando você menos esperar, você vai começar a experimentar algo sobrenatural. Quantos creem nisso? Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom. E nesse tempo, Pai, nós oramos para que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, aplicar os Teus princípios, não de uma forma religiosa, mas porque entendemos, mas porque compreendemos a Tua palavra. Senhor, tudo que é feito forçado é ruim, mas quando nós temos a revelação, nós nos sentimos privilegiados em contribuirmos com a edificação da Tua casa, Pai. Deus, e nós oramos, ó Pai, para que nesse tempo a Tua igreja prospere. Nós oramos, ó Deus, para que nesse tempo cada um dos irmãos que representam a Tua igreja possam prosperar. Mas mais do que isso, nós oramos, ó Deus, para que não falte a sabedoria do Senhor, para que cada um de nós possamos administrar os recursos que o Senhor tem dado, debaixo da Tua graça e do Teu favor, que não falte a sabedoria do céu sobre cada casa, sobre cada família, que haja um alinhar de propósito, Senhor, para que nós possamos experimentar nesse tempo presente. E mais do que isso, nós somos uma igreja de vencedores, que nós possamos conquistar o Teu propósito nesse tempo presente, sabendo que o Senhor já nos capacitou em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Ore pela pessoa do seu lado. Libere uma palavra de prosperidade, de vida de Deus, né? Flua, profetize sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos e declaramos que o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas casas, sobre cada casamento,
sobre cada família. Nós declaramos, ó Deus, famílias sacerdotais que investem de geração em geração. Os nossos filhos vão além de nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos encerrados em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sim.